Mais um dia maravilhoso com você, aqui no programa Beleza e Arte na TV Caravelas. Esse dia é um dia especial, fico esperando a semana inteira para te encontrar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa especial da área da comunicação. Tinha que ser, né? Érica Viegas, uma mulher de milhões. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Jerusa. Muito bom estar aqui no seu programa, tá? Foi tão bom te encontrar e poder receber esse convite para vir aqui conhecer os estúdios, participar do programa. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que você vai estar transmitindo através da sua comunicação a eficiência, a estratégia, comunicação com propósito. Então, assim, se você, tem uma empresa, se você quer melhorar todo esse processo, não é mesmo? Porque mesmo então, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para entender. Mas fique à vontade, viu, Érica? Obrigada. Ô, Érica, você se define como a orquestradora da comunicação, não é mesmo? Em que momento da sua vida você percebeu que tinha esse talento de conectar estratégia, pessoas e resultados? É interessante essa pergunta, porque quando eu estava com 16 anos de idade, fui convidada para ser secretária do Léo Clube, né? O Léo Clube é o júnior do Lions Clube. E nossa primeira campanha, fizemos uma campanha que mobilizou toda a cidade. Era uma cidade pequena, 45 mil habitantes. Nós fizemos uma campanha que atingiu diretamente 3 mil pessoas e indiretamente aproximadamente 19 mil pessoas. A campanha, porque a função do Léo Clube era manter uma creche. Então a gente precisava arrecadar um valor mensal de 3 mil reais para manter aquelas crianças naquela creche, que o Lions fazia a manutenção de 3 creches, aí passaram uma para nós do Léo Clube, que eram todo mundo adolescente. Então fizemos essa campanha e ganhamos o prêmio, né, no Distrito L11, melhor campanha do Brasil. E aí eu já gostava de comunicação, queria fazer jornalismo. Mas o meu pai chegou em casa e falou comigo assim, olha, por que você não faz relações públicas? Que em vez de você fazer a comunicação na televisão, em jornal, revista, essas coisas, você vai fazer a comunicação dentro das empresas. E eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu procurei saber e apaixonei por esse universo das relações públicas. Realmente é um universo mesmo, né? E a sua trajetória, ela mostra muita consistência e crescimento. Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? Aquele que te marcou emocionalmente e que te ensinou como profissional e como pessoa? Eu trabalhei com a Associação Cuidados Humanos, é uma associação que tem aqui na cidade de Patinga, e naquela época eles faziam um trabalho de assistencialismo muito forte com a comunidade, que eu me identifiquei. Então eles faziam um trabalho que era o seguinte, a minha avó, ela morreu de Alzheimer. Então ela virou uma criança, ela ficou 20 anos como se fosse uma criança. E ela tinha condições de ter toda a equipe médica, os planos de saúde, ela tinha condições. E eu ficava pensando como que as pessoas que não têm condições faziam. E aí eu conheci essa associação e começamos a fazer um trabalho muito bacana. Eu quero até agradecer aqui a Mara Vilar, do Cartão de Todos, porque eu não conhecia ela, não conhecia o Cartão de Todos, bati na porta dela, ela me recebeu. Eu pedi a ela que financiasse o salário de um médico durante um ano, e ela aceitou financiar, e nós conseguimos trazer a faculdade de medicina para junto do projeto. Então, a gente colocava no carro a enfermeira, a assistente social, a psicóloga e a médica, e ia para casa daquelas pessoas, né, como eu falo assim, marginalidade de vida, né, que não tinham tantos recursos, e lá já colhi o exame de sangue, a médica já consultava, a socióloga já ajudava a família os caminhos onde eles iam entrar para conseguir os recursos, né? E a psicóloga já fazia aquele atendimento, porque a pessoa que cuida de um idoso, quem que cuida dela?
E o que aconteceu? Teve um grande escândalo na cidade, que foi o escândalo que foi chamado a Polícia Federal, chegou aqui na cidade e pegou uma ONG que tinha aí, que foi acusada de enriquecimento ilícito. Isso foi um terror, porque meu amigo jornalista me ligou, era mais ou menos às 5h30 da manhã, e falou: Érica, vai cair uma bomba em cima da sua cabeça, se prepara, porque vai afetar todas as instituições do Vale do Aço. Foi aí que eu vesti a roupa correndo, fui para casa do presidente, bati na porta: acorda, acorda, você não tem noção do que vai acontecer, vai sair, a Polícia Federal tá aí, pegou a ONG que estava fazendo coisa não boa e vai respingar em nós. Então, o que o Relações Públicas faz? Estratégia de contenção de crise, gerenciamento de crise. E nós tivemos que fazer a contenção dessa crise, porque em apenas 5 dias nós perdemos mais de R$25 mil em arrecadação. Por causa desse escândalo. Então, nós precisamos criar toda uma ação coordenada. Eu chamei as outras ONGs que também foram afetadas, né? Esse pessoal aqui de Patinga que trabalha com câncer também, e outras ONGs aqui da cidade. Fizemos toda uma estrutura de comunicação e com o apoio daquela banda que eu amo, o Gertrudes. Eles fizeram um show pra gente gratuitamente, beneficente, e nós promovemos a arrecadação e chegamos mais perto da sociedade para mostrar que não, que aquele caso era isolado exclusivamente daquela instituição, e nós, as outras instituições que trabalhavam tão corretinho, não tinha nada a ver com aquilo, né? Isso para mim foi muita pressão, essa situação, mas a gente lidou com a crise de uma maneira boa, conseguimos recuperar, né, as doações, porque eram mensalistas. Desafiador, hein? Foi bem desafiador. Muito desafiador, não é verdade? Às vezes a gente se depara com situações que a gente, como que eu vou conter essa situação? Então, a comunicação estratégica, né, é muito importante para que você consiga um propósito. Veja bem, você tinha um propósito, não é mesmo? E por causa daquela divulgação, daquela conversa, vocês iam ficar muito prejudicados, não é mesmo? O que acontece? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, com mais de 15 anos de experiência, o que ainda te move, o que faz você levantar todos os dias da sua vida com vontade de continuar construindo e inovando? Nossa, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque com 15 anos de idade, meu pai chegou perto de mim, me mostrou uma revista e falou: tá vendo essa revista aqui? Ela chama Tendência. Tendência não é moda, que moda é passageiro, tendência é uma coisa que vem, fica e muda tudo. E aquilo ficou na minha memória. Então, quando eu saí da faculdade e quando eu me deparei com o Facebook, eu falei: nossa, isso é uma tendência, isso vai mudar toda a comunicação. E eu corri atrás de todas as agências de comunicação que existiam naquela época para poder mostrar para eles como que ia impactar o mercado, mas eles não me ouviram, porque eu até lembro que eu falava assim: vocês têm cabecinha e um corpão, ou seja, muito funcionário, uma empresa grande, né? Mas o que aconteceu? O Facebook veio, tomou conta, o Instagram tomou conta. Então eu gosto muito de identificar tendências de mercado e construir oceanos azuis, porque quando tem muita concorrência, a gente fala que a água fica turva pelo sangue, né? Então fica muito tubarão ali brigando, e a gente precisa criar um oceano azul novo, cheio de oportunidades novas, e é isso que me motiva. Criar um oceano azul, não é verdade? Muitas pessoas às vezes têm dificuldade para entender, né? Como você fala, comunicação com propósito, né? Cheia de estratégia para você obter resultados. Você trabalha assim com empresas, com pessoas, fala um pouquinho do seu trabalho, do seu posicionamento. Eu gosto de trabalhar com empresas que querem crescer, que estão buscando se crescer e desenvolver. Tem para ilustrar essa história, teve um empresário que me procurou e falou assim: olha, não consigo mais brigar por causa de preço no mercado,
porque eu coloco um preço, meu concorrente vai lá e coloca mais barato. E se for para eu viver assim, eu prefiro fechar, porque eu preciso de propósito para viver. Então eu falei com ele, vou estudar seu caso. E o caso dele é que era sushi. Eu falei, como diferenciar o sushi, gente? Como diferenciar o sushi? E eu comecei a estudar o mercado. Comecei a fazer uma pesquisa de mercado profunda e eu identifiquei uma tendência. Eu identifiquei uma tendência chamada de fusio, culinária fusion. E eu cheguei para ele e falei, ó, tive uma ideia. Ao invés da gente brigar pelo preço de peça, por preço de rodízio, vamos criar uma coisa que nenhum dos nossos concorrentes oferece no mercado? Então juntamos com o Cleidson, que era, naquela época, ele era o Sushi Man. O Cleidson hoje, ele é dono do Roncan, Sushi Cia, ele é dono de vários restaurantes aqui, mas na época ele era apenas o cozinheiro. E aí a gente foi conversando, falei assim, ó, Cleidson, a ideia é o seguinte, vamos desenvolver novas peças, novos sabores, fazendo uma fusão da culinária brasileira com a culinária japonesa. Uau! E aí nós colocamos o nome de Sushi Fusion. Vamos chamar de Sushi Fusion. E aquele cliente que ia todo dia na casa, eu ia lá e falava assim, ô fulana, vem cá, o Dindo que mexe com brigadeiro. Falava, Dindo, vem cá, experimenta essa... Não, gostei demais, que delícia, amei. Aí colocava o nome de Dindo na peça. Porque quando ele vinha, ele falava que era aquela peça e veio pra mim aquele dia. E aí fomos montando um combinado com peças exclusivas que o cliente não ia encontrar em nenhum local do Vale do Aço, nem do Brasil. Então essa exclusividade garantiu um novo oceano azul. E eu falei, se a gente ganha mais dinheiro com esse prato e a gente consegue organizar melhor com esse prato, porque a ideia era tirar a pessoa do rodízio e jogar pro à la carte, pedindo esse prato para economizar a cozinha e aumentar a margem de lucro da empresa. E fomos criando uma série de ações estratégicas, né? Até que o Sushi Fusion caiu no gosto popular. Esse cozinheiro acabou que ele comprou o restaurante, montou um restaurante chamado Sushi Fusion em Fabriciano, que existe até hoje, e começou. Hoje ele tem vários restaurantes de sushi. A palavra que seu pai te colocou, tendência, foi forte, hein? Foi forte mesmo. Porque eu creio o seguinte, as ideias, elas aparecem quando você busca o quê? Renovação. Você vai atrás de uma estratégia para você vencer a competitividade, não é verdade? Hoje o marketing digital, ele funciona de forma diferente, não é mesmo? E a busca pela vontade de ter, né, de querer ter, eu acho que isso aí não é verdade? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Oba! Você já ouviu aquele barulhinho assim? Então, em 1996, eu vendia pelo ICQ. Sabe? Eu fiz um jornal na minha escola e eu entrava em contato com meus colegas da escola e falava, você quer o jornal? Custa R$1. Aí ele já pegava todas as encomendas, aí eu já recebia adiantado e entregava o jornal. Né? E comecei fazendo assim, essa venda. Depois eu comecei a vender com Yahoo Grupos e fomos seguindo pela rede social. Aqui em Patinga, quando eu comecei a trabalhar com... Eu posso falar que eu fui a primeira social media do Vale do Aço, ninguém trabalhava com isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que convencer o cliente a desinstalar o Orkut e instalar o Facebook. Eu tinha tinha esse trabalho de educação. Então, já pegamos Pizzaria do Jaime, Carmen Steffens, pegamos... Nossa, muito restaurante famoso aqui, tá, na cidade. São vários, antigos e famosos. Que bom! No próximo bloco, Érica, nós vamos estar falando de estratégia, resultado e visão de mercado. Visão de mercado. Então, você que está aí na telinha da TV Caravelas, aí no programa Beleza e Arte, vai lá tomar sua aguinha, né? Volte, veja os nossos apoiadores culturais e nós temos mais tempo com Érica Viegas, a mulher da comunicação.
na TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Nós vamos ter que nos descobrir com você também. Até já! Salão Escola Jerusa Santos, há 40 anos transformando vidas através da beleza. Se você sonha em se tornar um profissional de sucesso ou deseja se aperfeiçoar na área da beleza, aqui é o seu lugar. Cursos completos de cabeleireiro, maquiador, aperfeiçoamento profissional e muito mais. São mais de 7.000 profissionais formandos, muito deles hoje reconhecidos e renomados. Aqui você aprende na prática com quem realmente entende do assunto, em um ambiente que valoriza o talento, a autoestima e o crescimento profissional. Transforme o seu talento em profissão, eleve sua carreira a outro nível, aprenda com quem realmente tem história e autoridade. Salão Escola Jerusa Santos, formando profissionais e transformando vidas. Tradição e inovação tem nome, Toldoflex. Há mais de 30 anos no mercado, oferecendo soluções completas em coberturas e estruturas. Mais de 300.000 projetos realizados. Toldos, telhas termoacústicas, pergolatos, policarbonato e muito mais. Toldoflex Patinga, Rua Pedras Preciosas 640. Qualidade que cobre o seu projeto. No Bazar do Cabeleireiro, você encontra tudo para brilhar na profissão. Cosméticos, acessórios e móveis para salão com qualidade e estilo. Trabalhamos com marcas reconhecidas e variedades para todos os gostos. Nossa equipe está pronta para te atender com atenção e conhecimento. Temos teleentrega para facilitar o seu dia. Visite também o Supermercado dos Cosméticos, com o mesmo mix de produtos e compromisso com o seu sucesso. Bazar do Cabeleireiro e Supermercado dos Cosméticos, parceiros do profissional da beleza. Nas Óticas Destaque, você encontra uma variedade incrível de armações e óculos de sol para todos os gostos e estilos. Temos um modelo perfeito para você. Precisa fazer exame de vista? Aqui nós agendamos o seu exame. Nas Óticas Destaque, você também tira suas fotos 3x4 e 10x15 e leva na hora, com qualidade e agilidade. Óticas Destaque. Venha nos visitar e veja a diferença. Se você quer ter um diferencial no seu salão, você precisa conhecer a Partu Cosméticos. A Partu é um produto exclusivo para os salões de beleza. Nós temos aqui uma linha detox totalmente natural, à base de bardana, chá branco, pó de arroz, e você tem toda a linha home care para entregar para o seu cliente. Então, se você quer ser um profissional que trabalha com a melhor linha do mercado, que é a Partu, entre em contato conosco. Dora Chaves, mesa itinerante, cestas, buquês e box temático. Talento para encantar e transformar momentos em memórias inesquecíveis. Mesa itinerante, cestas personalizadas, buquês encantadores e box temáticos feitos com carinho, cuidado e aquele toque único que só a arte sabe dar. Surpreenda quem você ama com um presente que fala do coração. Dora Chaves, mesa itinerante, cestas, buquês e box temático. Liderança, futuro, inspiração e visão de mercado. É isso aí que nós vamos estar sabendo com Érica Viegas. Érica Viegas é uma mulher que faz da comunicação uma solução. Érica, você tem resultados expressivos, né? Como aumento de ROI e geração de clientes. Na sua visão, qual o maior erro que as empresas cometem hoje no marketing e como corrigir isso? Uma das coisas você falou anteriormente um pouco na resposta, mas eu quero que você me fale como que
essas empresas podem corrigir isso? O maior desafio das empresas hoje em dia é o alinhamento dos seus valores com a sua estratégia comercial. Porque eu, como relações públicas, preciso dizer que o ativo mais importante do empresário é o colaborador. Sem o colaborador, ele não consegue fazer nada. Então, se ele não tiver uma política, uma visão clara, uma missão clara, por que a minha loja existe, qual que é o objetivo da minha loja, e o colaborador não sentir que isso é verdadeiro, ele não vai abraçar. E se o colaborador não abraça, o cliente sente. É o cliente que sofre. Quantas vezes a gente chega numa empresa e a gente é mal atendido, ou não é atendido do jeito que a gente gostaria, que a gente esperava? Então não adianta ir lá e gastar mundos e fundos com anúncios, comercial, se na hora que o cliente chega o funcionário mata o bichinho. Você custa trazer, né? Então a comunicação interna, a forma como o empresário se relaciona e comunica é muito importante para o sucesso da empresa, no médio e longo prazo. Ok, muito bom. Eu queria que você nos dissesse, né, como que nós vivemos numa era de dados. Como você disse, a pessoa tinha que aprender a aceitar, né, a se ajustar nas redes sociais, principalmente, né? Como nós vivemos nessa era de dados, inteligência artificial e mudanças rápidas. Você me pegou aquele dia que nós conversamos, que você me chamou para uma brincadeira. Lembra? Como você equilibra estratégia, criatividade e tecnologia sem perder a essência da comunicação? Fundamentos. Fundamentos e base sólida. Compreender o cenário onde que você está sentado, compreender as forças que afetam o cenário e que provocam as mudanças. Isso é muito importante, porque o fundamento é a base sólida que a gente alicerça. Por exemplo, princípios. Os princípios são eternos e imutáveis. Eles são os mesmos desde o início dos tempos e serão os mesmos até o final dos tempos. Às vezes ele cai em desuso, perde né, sai da moda, mas eles não mudam, eles não passam. E esses fundamentos no marketing, na comunicação, nós precisamos, por exemplo, designer. Se a gente for falar de designer, quando você vai criar uma arte, existe uma hierarquia de fonte. O que é fonte? Fonte é o formato das letras são escritas no anúncio. Então existe uma hierarquia de colocar, não é só escrever. Você tem o título, que tamanho que tem que ficar o título, as frases menores, que tamanho que tem que ser, um exemplo de fundamento. Isso aí é fundamentos do designer, por exemplo, né? Mas hoje em dia eu estou aturdida com o que está acontecendo com a inteligência artificial. Mulher, é esmagador o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Vocês não têm noção, a transformação absurda. A quantidade de empresários que está falando que reduziu 70% do time deles por causa da inteligência artificial. Então, eu mesma agora estou programando o meu assistente pessoal, que eu converso com ele e ele faz as coisas enquanto a gente está aqui. Então, eu consigo hoje, com a tecnologia, eu pedi para ele, eu quero um site e descrever tudo que eu quero no site. E quando eu chegar em casa, o site está pronto. Através de voz, comando de voz. Então, essa tecnologia vai dar um salto exponencial na nossa comunicação. E o importante agora é você usar a sua inteligência e os seus fundamentos para poder programar a máquina. Porque você vai precisar saber se relacionar agora com a inteligência artificial.
O que dizer, como dizer, a forma que você faz os famosos prompts, né? São os comandos que você dá para ela fazer, porque o seu imposto de renda, por exemplo, você pode pedir para ela fazer. Você pode pedir, são tantas coisas, até pedir pizza, a inteligência já está pedindo, a inteligência já está reservando passagem aérea, minha inteligência, eu falei com ela assim, ó, por favor, sabe aqueles prints de tela? Organiza para mim todos os meus prints de telas em pastas de acordo com o tema que foi printado. Sabe aqueles arquivos que tá lá no seu computador tudo bagunçado? Eu virei para ela e falei, organiza para mim. Ela organizou tudo para mim. Então ela já entra no seu computador. Por isso que é importante não deixar dados sensíveis ali. Por exemplo, o computador que eu mexo, minha inteligência artificial, eu não mexo com banco. Não tem nenhuma senha de Gov salva nesse computador. Né? Então, o que as pessoas estão fazendo agora, o valor que estão comprando computadores só para ter essa assistência, porque você consegue, por exemplo, fazer seu controle financeiro. Ah, gastei tanto da padaria. Joga aí para mim, tanto na farmácia. E ele já vai gerando todas as planilhas para você. O certo, o que você precisa é saber fazer o comando direitinho, né? O prompt, né? O mais difícil e o mais importante é saber como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, o que você quer que as pessoas pensem de você. E aí, usar a tecnologia para construir esses valores. Porque a sua reputação, que nós chamamos de reputação, hoje eles chamam de reputação online. Né? O que as pessoas, o que é a reputação? Um conjunto de menções que tem um monte de gente falando, aí vai juntando, faz um mosaico, faz a sua imagem. Então, todas as menções que tem sua na internet, elas podem ser aleatórias ou elas podem ser intencionais. E aí você cria o conteúdo que vai criar a imagem que você quer transmitir. Por isso que eu falo, eu sou orquestradora, né? Orquestradora de conteúdo. Porque a gente precisa saber qual tipo de conteúdo produzir para aquela mensagem que nós queremos transmitir. Porque a comunicação, na verdade, é o que as pessoas entendem, não é o que eu falo. Então, como que eu vou ajudar aquelas pessoas a entenderem a mensagem que eu quero passar? Eu vou dizer uma coisa que foi uma das coisas, como eu te digo, assim... existe uma diferença entre você conectar com as pessoas para elas receberem a sua mensagem e fazer desta mensagem algo que venha realmente te representar. Nós estávamos num evento de mulheres. Neste evento das mulheres, era um encontro das mulheres que brilham, e lá eu fiquei conhecendo a Érica. Em um momento, já no final do evento, eu já havia encontrado ela em outros eventos, mas no final deste evento, ela sentou conosco e disse assim: peguem seus celulares, eu vou ensinar um comando aqui para vocês o que a IA tem aí para vocês, como elas te veem, são como as pessoas vão te ver também. Essas únicas palavras, naquele momento, e foi criado, né, a minha caricatura, naquele momento eu tive certeza absoluta que essa mulher, ela é o as de ouro da comunicação. Principalmente usando, parabéns, eu queria te parabenizar. E as pessoas vão querer saber mais disso, as pessoas precisam se conectar para saber mais disso, não é? Inclusive, se você entrar lá no meu Instagram, que é Érica com E e com K, Érica Viegas, do marketing, vocês vão encontrar, pode me chamar no inbox, falar, eu vi você no programa da Jerusa, Beleza e Arte, me conta o prompt para eu criar o meu avatar que mostra a minha profissão. E eu vou mandar para vocês, igual eu fiz com a Jerusa lá. Eu tinha até que colocar o seu resultado, né, na edição. Gente, eu amei. Eu vou estar mostrando aí no programa para vocês. Agora, daqui a pouquinho, vocês vão estar vendo ali o que foi criado, meu avatar. Gente, eu fiquei impressionada. Sou eu, sou tudo, é assim, e você também pode. Então você... Oi, Jerusa, deixa eu te falar uma coisa.
É incrível o que está acontecendo. E eu sempre quero ser uma facilitadora. Quero facilitar para os empresários. Então, assim, realmente colocar a inteligência para rodar não é muito simples, sabe? Não é muito simples. Por isso que agora estamos posicionando a nossa empresa para ser esse facilitador que vai colocar a inteligência lá na sua máquina para você poder usar ela no piloto automático. Porque depois que todas as suas informações estão organizadas, para você mesma ter a liberdade de fazer a sua arte, toda a sua comunicação virtual, simplesmente batendo um papo com ela da mesma forma que eu estou aqui batendo papo com você. Já pensou nisso? Você não senta e fala, ah, eu gosto de cor tal, eu gosto da fonte tal, eu gosto... E aí ela vai criando para você a sua identidade, a sua personalidade, como se fosse um secretário particular sentado ali do seu lado, anotando tudo que você está falando. Só que para isso, né, Érica, existe um comportamento, uma estratégia, determinados cuidados, não é verdade? Como você disse, dados financeiros, dados financeiros são coisas que você tem que se resguardar. Então, existe uma forma de você trabalhar a inteligência artificial para que você consiga bons resultados. Mas para isso, você vai ter que procurar a Érica, não é mesmo? É a sua empresa, sim, né? Para que você faça isso de uma forma que não venha te lesar também, né? É bem desafiador, viu, gente? É essa questão das traves de segurança. Porque quando eu estou orquestrando, que a gente vai construir o time da empresa, existem determinadas programações que precisam ser inseridas para te resguardar. Tanto de invasões também, porque você também fica sujeito, porque a partir do momento que as suas informações estão na internet, você fica sujeito a ser invadido, e o que mais está acontecendo atualmente são invasões. Hoje, agora, eu recebi uma mensagem falando que eles quebraram o código do WhatsApp e que eles estão disponibilizando um WhatsApp que você pode ter o seu próprio WhatsApp independente do Meta. Tem até que checar essa informação, porque todo dia eles estão quebrando um sistema diferente. Uau. E estão expondo os dados na internet. Né? O próprio inteligência artificial do OpenAI, aparentemente foi agora a Cloud Code, ele teve todo o sistema dele exposto, aberto na internet para qualquer programador poder ter acesso àquela inteligência artificial e usar de forma gratuita. Uau! Então isso está acontecendo assim muito. Fique ligado, não saia daí. Nós voltamos daqui a pouquinho. Eu, você, Érica Viegas, a mulher da comunicação, no programa Beleza e Arte, na TV Caravelas. Até daqui a pouco. Salão Escola Jerusa Santos, há 40 anos transformando vidas através da beleza. Se você sonha em se tornar um profissional de sucesso ou deseja se aperfeiçoar na área da beleza, aqui é o seu lugar. Cursos completos de cabeleireiro, maquiador, aperfeiçoamento profissional e muito mais. São mais de 7.000 profissionais formandos, muito deles hoje reconhecidos e renomados. Aqui você aprende na prática com quem realmente entende do assunto, em um ambiente que valoriza o talento, a autoestima e o crescimento profissional. Transforme o seu talento em profissão, eleve sua carreira a outro nível, aprenda com quem realmente tem história e autoridade. Salão Escola Jerusa Santos, formando profissionais e transformando vidas. Nas Óticas Destaque, você encontra uma variedade incrível de armações e óculos de sol para todos os gostos e estilos. Temos um modelo perfeito para você. Precisa fazer exame de vista? Aqui nós agendamos o seu exame. Nas Óticas Destaque, você também tira suas fotos 3x4 e 10x15 e leva na hora com qualidade e agilidade. Óticas Destaque. Venha nos visitar e veja a diferença.
Tradição e inovação tem nome, Toldoflex. Há mais de 30 anos no mercado, oferecendo soluções completas em coberturas e estruturas. Mais de 300 mil projetos realizados. Toldos, telhas termoacústicas, pergolatos, policarbonato e muito mais. Toldoflex Patinga, Rua Pedras Preciosas, 640. Qualidade que cobre o seu projeto. Se você quer ter um diferencial no seu salão, você precisa conhecer a Partu Cosméticos. A Partu é um produto exclusivo para os salões de beleza. Nós temos aqui uma linha detox totalmente natural, à base de bardana, chá branco, pó de arroz, e você tem toda a linha home care para entregar para o seu cliente. Então, se você quer ser um profissional que trabalha com a melhor linha do mercado, que é a Partu, entre em contato conosco. No Bazar do Cabeleireiro, você encontra tudo para brilhar na profissão. Cosméticos, acessórios e móveis para salão com qualidade e estilo. Trabalhamos com marcas reconhecidas e variedades para todos os gostos. Nossa equipe está pronta para te atender com atenção e conhecimento. Temos teleentrega para facilitar o seu dia. Visite também o Supermercado dos Cosméticos, com o mesmo mix de produtos e compromisso com o seu sucesso. Bazar do Cabeleireiro e Supermercado dos Cosméticos, parceiros do profissional da beleza. Pão Sem Trigo, restaurante de comida saudável. Quer comer bem sem abrir mão da saúde? Na Pão Sem Trigo, você encontra refeições deliciosas, feitas com ingredientes integrais, sem glúten e sem lactose. Aqui, saúde e sabor andam juntos em cada prato. Do café da manhã ao jantar, tudo é pensado para o seu bem-estar. Viva leve! Coma melhor. Pão Sem Trigo, restaurante de comida saudável. Então, cada vez mais curiosa, sabendo de coisas importantes, coisas que podem transformar a sua empresa, a sua vida, o seu negócio, através, sabe de quê? Da comunicação eficaz, estratégica e inteligente. E para isso, nós vamos falar com uma mulher maravilhosa, a Érica Viegas. Érica, vamos falar de liderança, nós vamos falar de futuro, vamos falar de inspiração, não é mesmo? Ai, não dá nem vontade de terminar o programa, porque tá tão bom. Você lidera equipes e projetos muito importantes. Que tipo de líder você se tornou ao longo da sua jornada e qual marca você quer deixar nas pessoas que trabalham com você? Nossa, a gente vai transformando, graças a Deus, como Deus é misericordioso. É verdade. Só não chega quem sai da estrada, né? Verdade. Eu também acho. Antes eu era uma pessoa assim, azul, vamos dizer, imperativa, né? Eu achava que eu era uma águia. Aí depois eu fui descobrindo que bom mesmo é ser coruja. A gente vai passando, né, no DISC, né? Tem um teste chamado DISC que mede a forma de liderança. Então são 4 perfis de liderança. Uhum. E hoje, assim, eu sinto que a minha liderança é o perfil amarelo. Então, eu sou uma pessoa que eu estou mais focada em pessoas atualmente, mas sem abrir mão do objetivo. Porque, na verdade, a comunicação, ela não é sobre o que a gente quer falar, né? A comunicação, ela é sobre resolver alguma questão do próximo. Se a gente pegar um exemplo bem fora da curva, vamos imaginar uma igreja. Vamos imaginar uma igreja. Então, não é o que a igreja quer falar para o fiel, é o que o fiel está precisando ouvir naquele momento. Então, quais são as dores dos jovens que os jovens estão enfrentando agora nesse momento? O que está acontecendo na vida desse jovem que está deixando ele
desiludido, que está fazendo ele perder a graça de viver, que está ficando desanimado. Porque se a gente pegar que a mensagem é o Espírito Santo ele vem para encher a gente de luz. E essa luz, ela dá pra gente uma felicidade que a gente inexplicável. Às vezes a gente pensa assim, não tem nada para eu ser feliz, mas eu tô feliz. Então, esse jovem, para a gente se comunicar com ele, nós vamos precisar falar dos problemas que ele está passando naquele momento. E qual canal que esse jovem tá? É no TikTok? Onde que esse jovem tá? Né? Qual canal que ele gosta de usar? É no YouTube, ali na televisão? Ele gosta de chegar em casa e ficar no YouTube assistindo pela televisão? Então, a questão da gente identificar o canal por onde nós vamos levar a mensagem, a gente delimitar, né, a oferta de valor, o que nós estamos trazendo que vai melhorar a vida daquela pessoa, qual o benefício que nós estamos trazendo, qual que é o fruto, né, que ele vai alcançar, qual a transformação que ele vai atingir. Porque às vezes a gente tem assim, ó, o caminho, ele está aqui no ponto A, desanimado, e quer vir para o ponto B, uma pessoa contente, realizada na vida, né? E aí, qual que é esse caminho do ponto A para o ponto B? Muitas vezes ele não quer saber, ele só quer ficar contente. Então, a gente não precisa ficar falando muito de método, do que vai ser. É mais a questão de entregar o que a transformação que a pessoa deseja ter na vida dela mesmo. Então, uma faculdade, por exemplo, qual a transformação que o aluno quer? Ele quer poder ter uma profissão que vai permitir que ele tenha liberdade financeira. E aí? Essa é uma das coisas que ele pode querer, mas ele pode querer seguir uma vocação. Ele pode, eu tenho vocação para ser pedagogo, eu gosto da aula. Né? Eu quero fazer, aí ele vai pensar assim, qual que é a melhor faculdade para mim nesse momento? Aí o que vai alterar essa decisão são outros fatores, porque se nós, de primeiro, olha como era antigamente para você ver, a gente via na televisão, via na rádio, na revista, ia na loja, conversava com o vendedor, aí falava, vou pensar, chegava em casa, falava com a mãe, com o marido e decidia o que a gente ia comprar, né? E depois, o que aconteceu? A gente vai para o Google. Aí lá no Google a gente faz uma busca, a gente não busca o nome da loja, eu nem sei o nome da loja, eu busco o produto que eu quero comprar. Aí eu busquei aquele produto que eu quero comprar ali no Google, né? Achei, aí eu vou procurar qual fornecedor, agora que eu sei qual produto, qual fornecedor que vai me oferecer pelo menor preço e tal. E agora, como é que estão agora? Agora mudou tudo de novo. Tudo de novo. Agora é o scrolling. A pessoa tá ali, ó, se ela acha um trem que interessa, entra. Aí lê tudo sobre aquele assunto. Então, as empresas, elas precisam se preparar para esse momento. Que esse momento, ela precisa ter um conteúdo que vai prender a atenção, mas não é só prender a atenção. Preciso já ter o fechamento daquela venda em poucos cliques. E isso, o TikTok, se for falar de varejo, o TikTok está fazendo muito isso. Porque você está assistindo ali, você já clica e já compra, sem sair do TikTok. No Instagram ainda não. No Instagram, o pessoal, o que eles estão fazendo? Como ter casa de rica. Casa de rica com pouco dinheiro. Aí ela começa a mostrar aquele tanto de coisa. Você quer, comenta casa. Aí a pessoa te manda aquele tanto de link, aí você tem que clicar no link, baixar o aplicativo para poder fazer a compra. Mas e aí na sua empresa? Como é que você está lidando? Já está adaptando para esse novo serviço? Porque agora você pode mandar a pessoa direto para o WhatsApp também, né? Só que na hora que chegar no WhatsApp, será que tem uma pessoa treinada? Ou você já treinou sua inteligência artificial de tal forma que a pessoa nem sabe que está conversando com a inteligência artificial? Porque hoje a gente consegue colocar a voz que a gente quiser. Se eu quiser clonar a minha voz, Jerus, e treinar a minha inteligência, você vai conversar com a minha inteligência achando que você está falando com... Né? Vai demorar um pouquinho você perceber que... Teve um dia que eu estava conversando, eu falei assim, você é bobo, Eric, você é máquina, você tá falando com uma máquina. Aí eu falei, não, eu quero falar com o atendente. Aí que vem um ser humano falar comigo. E eles fazem isso com ligação também. Verdade. O telefone toca, você atende,
é um robô. Muitas mulheres, Érica, elas se inspiram em histórias como a sua. Que conselho que você daria para quem quer crescer na área de marketing, mas ainda enfrenta insegurança ou falta de oportunidade? Nossa, a oportunidade, eu tive que fazer a minha oportunidade, sabe? Quando eu abri a revista, quando a revista Veja veio com aquela capa assim, Facebook vai mudar o mundo. Aí eu comecei a ler, falei, o que que é isso? Não, peraí, eu tenho que saber o que que é isso. Aí eu entrei lá, quando eu percebi, tinha passado 45 dias e eu estava 12 horas por dia no Facebook. Aí eu falei, sabe como que eu percebi, Jerusa? Com a fatura do meu cartão chegou para eu pagar. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou trabalhar esse mês, não. Como é que eu vou pagar esse cartão? Aí eu falei, não, mas se eu fico tanto tempo no Facebook, eu tenho que ganhar dinheiro com o Facebook. Aí eu fui, passei na porta do estabelecimento, estava vazio. Eu falei, como é que pode um estabelecimento bacana desse, vazio, desse jeito? Eu bati na porta, chamei o dono e falei com ele que eu tinha uma novidade que ia revolucionar o negócio dele. Aí eu apresentei para ele o Facebook, ele nunca tinha ouvido falar. Ai. Então, assim, foi dessa maneira que eu fiz. Foi uma necessidade, né, que me moveu a criar a minha oportunidade. E o desafio que as pessoas muitas vezes têm é de dar o primeiro passo. Mas é tentativa e erro, né? No início você tem que tentar 10 para conseguir um, depois vai melhorando os números. Arriscar e ter resiliência também, né? A pergunta que eu faço é: o que que eu não fiz que se eu tivesse feito? O que que eu não sei que se eu soubesse? Né? Você vai procurando treinamento, aí você vai encontrar o spin selling da vida, um treinamento de spin selling que é fantástico para vender produtos de alto valor agregado. E vai conhecendo essas tecnologias aí, porque eu odiava vendas, né? Eu tinha um ranço de vendas. Aí eu descobri que quem não vende não vai ao banco, né? Quem não promove não vai ao banco. Não vai ao banco, verdade. Vão vender. Quando você olha para o futuro, Érica, qual o próximo grande sonho da Érica Viegas? Aonde você quer chegar profissionalmente como legado? Nossa, eu vou te falar uma coisa que vai te surpreender. Surpreende até a mim quando eu falo. Eu não quero mais falar o que que eu quero, cansei de falar o que que eu quero. Agora eu quero descobrir o que que Deus quer para mim, para a minha vida. Maravilhoso. É isso que eu quero também. Eu quero ser a pessoa que Deus me trouxe aqui para eu me tornar. Parabéns. As pessoas, às vezes a gente fica preocupado com o que eu vou ser, qual será o meu futuro, né? E esquece que nós temos o maior mentor, né, da nossa vida, que é Deus, não é verdade? E quando você compreende isso, a sua vida começa a tomar um novo rumo. Você começa a sentir diferente, não é isso mesmo? Érica Viegas, eu quero que você deixe um recado especial para as pessoas que estão te vendo aí, né, na telinha da TV Caravelas, aqui no programa Beleza e Arte. Comunicação de verdade não é sobre aparecer, é sobre gerar valor, conexão e transformar resultados, que é o que você faz. Então, fique à vontade para se comunicar com o nosso público. Gente, quero agradecer primeiramente por essa oportunidade de estar aqui com a Jerusa, nessa plataforma dela, né, que tá para todo lado na rede social, tá no YouTube, tá na TV Caravelas. Parabéns, tá, por essa iniciativa. Hoje tem um ano já, né, tem que ter uma disciplina para manter Vai fazer um ano em foco. agosto, Sem disciplina, sem foco e sem fé em Deus, a gente não chega em lugar nenhum, porque o deserto ele vem, mas o deserto ele é apenas uma passagem. E nós precisamos manter essa contentamento com o que nós temos no nosso presente, saber que o nosso passado ele pertence a Deus, o nosso futuro ele pertence a Deus, mas o nosso presente é uma dádiva divina e nós temos que fazer o melhor hoje. Então, se às vezes você perde o foco, volta para o básico. Volta para o básico. Pega a vassoura, varre a casa, arruma a cama, arruma o guarda-roupa,
entendeu? Organiza a cozinha, deixa a casa toda organizada, limpa tudo. Quanto mais ordem ao seu redor, quando você fixa seu pensamento nessas coisas do dia a dia, nessa rotina diária, você consegue um equilíbrio tanto emocional, né? Você faz seus devocionais, você consegue exercitar o seu equilíbrio espiritual. E aí, quando você encontra esse contentamento, esse silêncio, essa paz, a própria inspiração de vida vem trazendo as ideias para você, vem trazendo as conexões, vem trazendo as pessoas. Porque o importante é não ficar parado. Não fica parado, não fica na frente da televisão. Não fica parado e nem na frente da televisão. Não pode, meu bisavô falava assim, olha lá ela, ó. Olha lá ela me olhando, ó. Tá me olhando, olha lá, ó. Ela não vai me pegar. Ela não vai me pegar. Falava com a cama. Olha lá, ela fica o dia inteiro me chamando para deitar nela, mas não vai me pegar. Não vai me pegar. Isso mesmo, né? A mesma coisa eu digo assim, um dos instrumentos mais eficazes e ao mesmo tempo derrotantes é o celular. Saiba usá-lo a seu favor, não é verdade? Nossa, tem hora que eu tenho vontade, assim, quando eu tenho que pegar o celular, colocar um óculos de mergulho e amarrar a corda da minha cintura e jogar pra você, que se eu me perder lá dentro, você me puxa de volta. Porque você entra pra ver uma coisinha, quando você vê, passou 45 minutos. É um ladrão de tempo, né? Isso aí. Vamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Por isso que nós estamos sentados aqui no programa Beleza e Arte, para que nós possamos nos conectar com você de uma forma especial e te falar sobre todos esses periféricos aqui, né? Todos os nossos concorrentes diretos e indiretos, né? Aqueles que nos roubam, né? Do nosso objetivo, para que nós possamos alcançar o nosso propósito. E eu quero te agradecer, para mim é um prazer imenso te ter aqui e agradecer a Deus por ter te conhecido, porque eu já aprendi Amém. muito com você. Amém. Nós viemos ao mundo para ser santos, né? O projeto de Deus não é que nós sejamos felizes, mas muito mais do que isso, para que tenhamos uma vida de santidade. Isso aí, amém. Beijo. Muito obrigada, minha querida. Valeu.